Olá pessoal, tudo bom com vocês de segundo ano? Espero que todos estejam bem, tá certo? E acompanhando as nossas atividades, ok? Nessa aula de hoje a gente vai dar uma revisada, em alguns assuntos que nós tivemos, para que a gente possa fazer algumas revisões no formulário que vai estar disponível na plataforma, tá certo? Então, nós tivemos os assuntos de ceticismo, dogmatismo, empirismo e realismo. Vamos falar um pouquinho sobre eles, apenas para relembrar o que a gente já estudou, tá certo? Então, começando pelo ceticismo, O ceticismo é uma corrente filosófica, que tem como característica a dúvida e a crítica, O cético, ele não acredita em nada que ele diz como verdade. Tudo ele questiona, procura outras fontes, procura outros conhecimentos. Tudo que ele procura é apenas adicionado a conhecimento que já tem e não se para ali como verdadeiro, tá certo? O cético, ele não se conforma com uma única fonte de verdade, que para ele não é verdadeira. Continua pesquisando, continua questionando, continua pesquisando e tudo que vai aproveitando como conhecimento, vai anexando ao que já tem, mas ainda não para ali algo como verdadeiro. Está sempre em busca de conhecimentos, tá certo? O termo ceticismo, a corrente filosófica do ceticismo foi fundada pelo grego Pirro de Élida. Élida era porque é o nome da cidade em que ele nasceu. E Pirro, ele não era uma pessoa cética até conhecer Alexandre o Grande, com quem ele fez várias viagens, e nessas viagens ele começou a observar as cidades como funcionavam a sua política. Por exemplo, numa cidade que ele via que algo estava certo, era justo, feito de uma forma correta, em outro ele já via que era feito da forma errada. Então, a partir daí, de ver erros em uma cidade e em outra, que não era como justo para ele, ele começou a fazer os questionamentos e não aceitar mais nada como verdade. Foi a partir dessas viagens que ele fez com Alexandre o Grande que ele se tornou uma pessoa cética, E o ceticismo vem do grego skepsis, e que quer dizer investigação, pesquisar, nunca aceitar nada que lhe dizem como verdadeiro, tá certo? E para os céticos, viver bem é não fazer juízo de coisa alguma. Ou seja, não fazer... deixa eu acender aqui rapidinho. Não questionar assim. Não é questionar que eu falo sobre aquele conhecimento, Mas não falar do outro, Não levantar certos questionamentos sem ter provas, Ou sem ter algum fundamento. Para ele viver bem não é isso, tá certo? Mas assim, a dúvida sim é algo que existe no ceticismo sempre em qualquer coisa que lhe diga como verdadeiro. Diferente do dogmatismo. O dogmatismo, ele aceita todas as informações que lhe são ditas como verdadeira, Não questiona, não procura fontes de conhecimentos para saber se algo foi acrescentado àquele conhecimento ou se foi retirado ou se tem mais alguma coisa a ser pesquisada. Não, o cético, é típico do cético, é uma característica aceitar tudo que tem à sua volta tal qual como é, sem questionamentos, sem saber a sua ordem de valores ou sem saber se surgiu mais algum conhecimento sobre aquele objeto, Então, totalmente o inverso do ceticismo, O dogmatismo é totalmente o inverso do ceticismo. Um tem a crítica, a investigação. O outro, nada, passividade, aceitar tudo que lhe vem como verdade. É tanto que o dogmatismo tem alguns sensos comuns, O senso comum é de aceitar tudo que ele tem como verdade, aceitar os valores políticos, e nada de questionamentos. Vocês também viram o empirismo e o racionalismo, O empirismo também é uma corrente filosófica, que privilegia formas argumentativas e dedutivas, do conhecimento. Hoje a gente vai falar mais sobre o racionalismo e na próxima mais sobre o empirismo, tá certo?
Já o racionalismo, a gente já sabe, é o ato de pensar, está relacionado à razão. E a gente sabe que o raciocinar é a característica principal do ser humano, né? Por enquanto, é o único animal que a gente sabe capaz de raciocinar e formular questionamentos e conhecimentos, é o ser humano, né? Fazer o uso da sua razão, né? Como característica principal, né? Também sabemos que no racionalismo, houve um filósofo que mais se destacou no racionalismo, né? E tem uma frase célebre dele, né? Ele diz assim: penso, logo existo. Como assim, penso, logo existo? A gente já parou para analisar essa frase? Penso, logo existo. Se você pensa, você raciocina, você tira conclusões, né? Você questiona, você opina. Então, você existe, né? Você está fazendo parte daquele conhecimento, você está dizendo que você está ali. Então, esse é René Descartes, né? Filósofo que era o que mais se destacou no racionalismo foi René Descartes, né? E essa é uma das suas frases célebres, né? René Descartes, como diz aqui, olha. Colocar aqui mais um pouquinho, olha. Ele que é o autor do plano cartesiano, né? E da dúvida metódica, né? Que levou à afirmação do penso logo existe, né? Então, vocês veem muito isso na matemática, né? O plano cartesiano, né? Então, é do nosso filósofo René Descartes, tá certo? Para ele também, nós não devemos admitir nada como verdadeiro. Então, como René trabalha com a razão, ele também trabalha com questionamentos, né? Com pesquisa, com críticas, com a busca de conhecimentos, tá certo? Ele é um racionalista, mas que defende isso, né? E o racionalismo já diz: agir com a razão, agir com a pesquisa, com conhecimento, buscar fontes novas, né? Procurar tirar todas as dúvidas, embora as dúvidas nunca serão sanadas, porque o racionalismo, ele procura sempre mais conhecimentos para acrescentar o que já tem, né? Nada para por ali, tá certo? Para Platão, ele disse que o conhecimento é enganador. E é através da razão que você vai ter o único argumento válido, né? Ou seja, como assim ele é enganador, né? Aí dá para entrar um pouco do cético, né? Se o cético aceita tudo como verdadeiro, se ele não questiona, ele mesmo está sendo enganado, porque alguns conhecimentos podem não ser verdadeiros. Quem é do dogmatismo também não procura fontes novas para saber se aqueles conhecimentos são os mesmos ou se foi acrescentado algo naqueles conhecimentos, né? Aí, por exemplo, na nossa gramática normativa, né? Sempre está em constantes mudanças, acentuações, palavras com hífen. Então, o dogmatismo, quem é uma pessoa dogmática, ela não vai buscar esses conhecimentos novos que entraram. Já os racionalistas e os céticos vão procurar. Por quê? Querem mais informações, querem mais conhecimentos, querem tirar dúvidas, questionar, dar opiniões, né? Então, faz parte do nosso racionalismo e também faz parte do ceticismo, né? Então, tem que tomar muito cuidado quando Platão diz que o conhecimento é enganador, né? Por que ele diz que é enganador? Porque se você não tomar cuidado, se você não tiver argumentos, se você não questionar, você será passado para trás por alguma informação que não seja verdadeira ou que tenha sido verdadeiras, mas já houve o acréscimo de outros conhecimentos e que você ainda não está sabendo. Então, você acaba sendo passado para trás, né? E uma pessoa que é racionalista, ou seja, que age com a razão, né? Que gosta de questionar, que procura saber de novas fontes, de novos conhecimentos, nunca vai se deixar levar por qualquer informação. Vai querer sempre mais e mais
para que seus conhecimentos cheguem a um nível, né, que ele possa ter argumentos, né, quando quiser contestar ou reclamar algo que para você não seja correto, né? Às vezes a gente conversa e eu digo, a gente faz questionamentos, a gente reclama, mas a gente tem que ter o quê? Argumentos. Quando a gente tem argumentos, né, para questionar ou para reclamar, se não tiver argumentos, seremos colocados para trás. Mas se tem argumentos, por mais que a pessoa esteja certa, mas o seu argumento, né, o seu conhecimento sobre aquele assunto vai lhe ajudar, de alguma forma, a entender aquilo que você está em dúvida ou a evoluir mais ainda o seu conhecimento. Se você não tiver o conhecimento, se você não pesquisar, você não terá como argumentar, como duvidar ou como questionar com ninguém nada que você esteja até reivindicando, como a gente às vezes conversa na sala, né? Às vezes a gente está conversando, vocês estão reclamando de algumas coisas. Aí o que é que eu digo? Gente, toda a reclamação, vocês têm que ter um argumento. Se você vai reclamar algo que vocês não têm um argumento, né? Não tem uma base, o argumento não está embasado em nada, vocês vão perder na argumentação. Porque a pessoa que estiver mais entendido do assunto, né, vai passar vocês para trás. Então, é o que diz Platão aqui. O conhecimento, ele é enganador. Você tem que agir com a razão, né? Saber o que está falando para que você possa ter argumentos. A mesma coisa quando a gente entra no ceticismo, né? Questionar, duvidar, criticar, sempre procurar algo que tenha de novo sobre aquilo que você já tem como verdadeiro. Nunca ficar como o dogmático, né? Não, eu já sei que esse computador só pode ser preto e acabou, vai ser apenas preto. Não, ele pode ser de outras cores, né? Mas para isso a gente tem que buscar os conhecimentos, tá certo? Então, a nossa revisão foi sobre isso, ceticismo, dogmatismo e mais o racionalismo, né? Então, na plataforma vai estar postado o formulário, tá bom? Acessem, respondam, porque aí eu vou corrigir na própria plataforma e qualquer erro ou qualquer dúvida eu mandarei para vocês uma mensagenzinha, tá certo? Então, uma boa aula para vocês, responda a atividade com atenção, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!